Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da família de Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Alá. Não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ele fez descer sobre ti o livro com a verdade, para confirmar o que havia antes dele, e fizera descer a Torá e o Evangelho. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Antes como orientação para a humanidade, e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam os sinais de Alá terão veemente castigo. E Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Por certo, de Alá nada se esconde na terra nem no céu. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Isso recitamo-lo para ti dos versículos e da sábia mensagem. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Por certo, o exemplo de Jesus perante Alá é como o de Adão. Ele o criou de pó. Em seguida disse-lhe, sê. Então foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja convosco. Vamos falar sobre a terceira surata do Alcorão, a surata de Al-Imran. Esta surata é considerada uma das maiores suratas do Alcorão. Com 200 versículos, ela fala de um dos pontos mais importantes da crença islâmica, a crença no Deus único. Imran era uma família de virtudes e de muita devoção e religiosidade. Imran era o pai de Maria, mãe de Jesus. E esta surata foi dedicada em especial para esta família. Certa vez estava o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, em sua mesquita, enquanto chegou uma caravana grande, com 60 pessoas montadas. 14 dessas pessoas faziam parte da nobreza, e uma delas era o chefe desta tribo, cuja sua palavra jamais era contestada. Ao entrarem na mesquita do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disseram: ó Muhammad, já somos muçulmanos muito antes de sua vinda. Então respondeu o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: errado, pois a sua submissão a Deus foi invalidada por 3 fatores: por haverem atribuído a Deus um filho, por haverem dedicado sua adoração a uma cruz e por haverem licitado aquilo que Deus vos havia proibido,
a carne suína. Então responderam: ó Muhammad, mas então se Deus não é o pai de Jesus, quem mais pode ser? Então respondeu o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: acaso não sabem que um filho carrega consigo características do seu pai? Responderam: sim. Respondeu o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: e acaso não sabem que Deus é o único Criador, o único protetor, o único provedor? Responderam: sim. Então disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: e acaso Jesus carrega consigo qualquer destas características? Responderam: não. Então disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: Jesus foi formado dentro do ventre de Maria. Logo nasceu como todas as crianças nascem. Foi amamentado como todas as crianças são amamentadas. Nosso Senhor, Ele não nasce. Nosso Senhor, Ele não come, não bebe. Então, neste momento, todos calaram-se. Então, diz o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que nesse momento, Deus enviou o anjo Gabriel e revelou a ele a surata de Al-Imran. A surata de Al-Imran trata de 2 tópicos de extrema importância na religião islâmica. O primeiro deles é a crença no Deus único, na unicidade de Deus, de que não devemos dedicar nossa adoração senão ao Deus único, Criador de todo o universo. E o segundo, ao estabelecimento de regras relacionadas ao combate, que no Islã é dividido em 3 partes. Temos o combate intelectual, de informações, como no caso da unicidade, a apresentação de provas, argumentos que mostrem a unicidade de Deus. Como também o combate financeiro, na preparação de um ambiente onde os muçulmanos possam se sentir protegidos. E também o combate bélico, armado, que seria o sair do seu local para combater outras pessoas que venham ameaçar o Islã e os muçulmanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Os pilares do Islã. Os 5 pilares do Islã representam os fundamentos da vida de cada muçulmano. Você pode imaginar um prédio sem seus pilares? Agora tente imaginar a vida de um muçulmano sem estes pilares importantes. Esses pilares se unem para fazer um compreensivo, completo e holístico ser humano, que tem fortes arestas espirituais e, ao mesmo tempo, é ativo e responsável na esfera da vida diária. Sem esses pilares, a crença dos muçulmanos é fraca. Não basta dizer, eu acredito em Deus, Alá, sem seguir um tipo de ação importante. Esses 5 pilares representam estas ações, estas manifestações da minha fé em meu Criador. Shahada, ou testemunho da fé. Salah, ou estabelecer a reza. Zakah, pagar os 2,5%. Jejum, ou jejuar durante o mês do Ramadã. Hajj, ou peregrinação para Meca. Zakah. Para um muçulmano, é uma obrigação financeira pagar o zakat. Todos os muçulmanos devem gastar 2,5% das suas poupanças, que não foram usadas durante todo o ano com os pobres, os necessitados, os sem-abrigo e os órfãos. Na antiguidade, o zakat teve um enorme papel na libertação dos escravos. Os muçulmanos compravam escravos para libertá-los em seguida. De 5 a 10% de qualquer receita agrícola. 5% é aplicado naqueles que têm sistemas de irrigação. 10% é aplicado naqueles que não têm sistema de irrigação, mas dependem da chuva porque não têm muitos custos saindo de seus bolsos. 20% é extraído dos recursos minerais, como o petróleo,
o que significa que os governos, antes de irem comprar armas para os seus exércitos, de acordo com esse ritual, deveriam gastar pelo menos 20% de seus recursos com os pobres, os necessitados, os famintos e os desabrigados. Imaginem, isso não é caridade. Zaká é o direito do pobre sobre o rico. O muçulmano também gasta em caridade, mas o que é gasto é adicionado ao zaká. Uma das tradições do profeta, que a paz esteja com ele, é: gaste com a tua mão direita o que a tua mão esquerda não sabe, o que significa sem se mostrar. Faça-o com sinceridade. Conheça o Islã. O que dizer depois da reza? O profeta, que a paz esteja com ele, costumava dizer muitas palavras depois do término da reza. Se a pessoa está com pressa, pode dizer 10 vezes Subhanallah e 10 vezes Alhamdulillah e 10 vezes Allahu Akbar, ou 11 vezes para cada palavra. Outras coisas a serem ditas. Pedir perdão 3 vezes e também pode-se dizer Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ó Deus, Tu és paz e de Ti vem a paz. Seja glorificado, ó possuidor de grandeza e generosidade. Pode-se também dizer La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Não há outra divindade além de Alá, único, sem parceiros, dono do reino e do louvor, e nada é impossível para ele. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ó Alá, ninguém pode impedir o que tu dás, e ninguém pode dar o que tu impedes. E de nada adianta a riqueza para o rico no dia do juízo final. De ti provém a riqueza. Não há outra divindade além de Alá, único, sem parceiros, dono do reino e do louvor, e nada é impossível para ele. Não há poder nem força senão em Alá. Não adoramos ninguém além dele. Ele é o dono das dádivas e da graça. Ele é merecedor do bom elogio. Não há outra divindade além de Alá, sinceros em nossa fé, mesmo que isso desagrade os infiéis. Tasbih, dizer Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Takbir 33 vezes. É errado fazer inovações. Cada muçulmano deve aceitar Deus por si só. Prostração de alguns versículos no Alcorão. Há 5 versículos no Alcorão nos quais a prostração é aconselhável. Na prostração, a pessoa pode rezar para pedir qualquer coisa. O profeta, que a paz esteja com ele, dizia: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Meu rosto se prostrou para quem o criou e colocou nele a audição e a visão, com seu poder e força. Bendito seja Alá, o melhor dos criadores. E continuava dizendo: Subhana Rabbiyal A'la. Seja glorificado meu Senhor, o Altíssimo. Os muçulmanos e outros contaram que Abu Huraira mencionou que o mensageiro de Deus disse: quando o filho de Adão recitava um versículo requerendo uma prostração e se prostrava, Satã se afastava gritando: ele fora ordenado a se prostrar e obedeceu, e o paraíso é dele. A mim foi ordenado, mas desobedeci, e agora é meu o fogo do inferno. A prostração de distração. Esquecer é parte da natureza do homem. Por isso, o profeta, que a paz esteja com ele, disse: eu sou humano e também esqueço. Portanto, se eu esquecer, lembrem-me. Ele legislou que a prostração distraída seria feita contra todo aumento ou diminuição das prostrações, devendo ser feita antes ou depois da saudação.
Isso não deve ser feito pelo que é recomendado na reza, mas para o que é obrigatório, como no primeiro tashahhud, os versos que devem ser lidos após a Al-Fatiha e outras obrigações da reza. Esse tipo de prostração deve ser executado somente uma vez, mesmo se o esquecimento ocorrer durante a mesma reza. Se houver falta, essa falta deve ser preenchida antes da prostração de distração. Esquecer esta obrigação pode ser compensado por esta prostração. O que invalida a reza. Irmão muçulmano, você certamente se preocupa em fazer as suas rezas bem, esperando que sejam aceitas. No entanto, há certas coisas que podem invalidar a reza. Elas incluem comer e beber deliberadamente. Para tanto, é recomendável para alguém que quer rezar após comer, que enxague a sua boca para não ficar mastigando ou engolindo coisas durante a reza. Isso não é uma obrigação, mas é uma precaução. Segundo, falar deliberadamente, não como rituais de reza. Como Alá disse, a oração mediana e levantai-vos sendo devotos a Alá. Terceiro, muita movimentação não necessária à reza. Evite fazer movimentos sem motivo. Quarto, sair deliberadamente abandonando a reza no meio sem desculpa. O profeta, que a paz esteja com ele, disse ao homem que abusa da sua reza, que volte e reze, pois assim não havia rezado. Quinto, rir durante a reza. Conheça o Islã. E assim não, e assim poderia ler entre o Maghrib e o Isha. Surat Yasin, depois do Maghrib. Mas antes de dormir, é bom recitar Ayat al-Kursi. Primeira coisa. Sabe qual é a Ayat al-Kursi? O início dela só. Allahu la ilaha illa huwa hayyun qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Até o final. Depois você recita Surat al-Fatiha. Depois você recita as últimas 3 suratas. E faça a súplica antes de dormir. A súplica é assim. Vou falar em árabe, depois vou explicar em português. Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk وألجأت ظهري إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. No, todo isso leva menos de 5 minutos, menos 3 minutos, tudo isso. Primeiro começa com Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ou começa com Fatiha, porque sempre é a abertura. Al-Fatiha, depois Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Depois Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Depois você já dormiu. Depois você faz a súplica. Essa súplica que está falando com Allah subhanahu wa ta'ala, que se o Senhor tinha, porque a alma, quando a gente dorme, a nossa alma sai. Então, fica com o nosso Natal, o seu. Mas ainda tem uma ligação com o corpo. Aí você está pedindo, Allah, se a minha alma não voltou mais, porque muitas pessoas eles dormiram e não acordaram mais. Aí está pedindo, se essa foi a última noite para mim, se a minha alma saiu, não voltou, que tenha misericórdia para ela. E se ela voltou, aí que seja protegida, proteja ela como protegeu as almas dos seus servos virtuosos. Então essa súplica é importante
Olha, o Islã nos ensinou em todos os detalhes tem uma coisa, uma súplica, tem uma orientação que a gente precisa. E bom, que ter a vida inteira, inshallah, se Deus quiser, uma vida cheia da orações, cheia da bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. São 3 minutos antes de dormir. Aí também você fica protegido contra qualquer mal, contra os sonhos que perturbam a pessoa, né? Contra o dormir. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. A pessoa fala assim: eu quero que Deus me recompense pelas boas ações que eu faço, mas quando eu peço algo, eu não peço para Deus, eu peço para os santos. Ué, quer que Deus te recompense, faça algo somente para Ele, e como Ele pediu para ser feito. Porque não tem nexo. Não tem ali, pessoa, que Deus me recompense a boa ação que eu fiz, mas quando eu tenho que pedir algo, eu peço para o santo. Tem algo aí contraditório. Tem que pedir para Deus unicamente. Porque Deus não aceita que Ele atribui parceiros. Não aceita. É ou não é? Então a primeira coisa é a pessoa tem que ser monoteísta. Agora, a pessoa não é monoteísta, acredita em 4, 6 deuses, ou acredita que Deus não existe. Faz boas ações. Deus é justo. Mesmo a pessoa que não acredita nele, Deus recompensa a pessoa que fez a boa ação. Mas recompensa somente nessa vida, não na outra. Por quê? A pessoa diz assim: eu não acredito que existe paraíso, nem julgamento, nem prestação de contas. Por que Deus tem de recompensar pela boa ação, então? Não, não. Entenderam? A pessoa diz: eu não acredito que Deus mereça exclusividade na adoração. Não acredito que tem recompensa e nem paraíso e inferno. Mas eu quero ser recompensado por Ele. Não tem nexo. Tem que ser monoteísta. Acreditar que Deus existe e acreditar que somente Ele deve ser adorado. Os dois eram monoteístas. Caim e Abel. Quem matou quem? Quem morreu por quem? Quem foi morto? Abel? Velho. Era assim, Caim e Abel, na teologia islâmica. Deus estipulou para eles que eles tinham que fazer uma oferenda. Matar um carneiro. Não sabemos a forma exata como era, mas foi assim. Caim, Abel, escolhia o melhor que tinha para fazer aquela oferenda. Abel. Caim dava aquilo que sobrava. Dava o resto. Que nós chamamos o quê? Esmola. A esmola é aquilo tal que não vai fazer falta. Você dá aquilo que está sobrando. No Islã, caridade não dá aquilo que está sobrando. No Islã, caridade não é dar aquilo que não faz falta. É aquilo que você já resguardou. Tanto é que não se fala em árabe pagar o zakat. Se fala em árabe ikhraj az-zakat. Tirar o zakat. O que significa tirar o zakat? Eu trabalho, ganho meu dinheiro, eu já sei, essa parte é para dar para as pessoas. Eu não vou dar aquelas moedinhas que estão me sobrando. Isso não é considerado zakat. O que Caim fazia? Dava o resto, o que sobrava, dava a esmola. Abel fazia o quê? Pegava melhor. Deus aceitava do Abel e não aceitava do Caim. Caim teve inveja, matou o irmão. E antes do irmão matar ele, Abel disse: pode me matar. Tu vai prestar conta perante Deus. E sabe que Deus não ama os injustos. Ou seja, Abel falou o quê? Eu e você vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Eu morrendo, eu terei o de Deus. E você, quando morrer, vai pagar por isso, pode me matar.
Mesmo assim, Caim matou Abel. Os dois eram monoteístas. Os dois acreditavam que Deus era único. Mas os dois eram o quê? Humanos ou anjos? Humanos. Eram humanos. Acontece inveja, as pessoas têm inveja. A pessoa tem raiva. Principalmente quando se fala de Allah. Dá inveja, fazer o quê? Né? Então essa é a questão. Os dois eram monoteístas. Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. Jornada para Meca. Inspirado na jornada de Ibn Battuta. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.